três âncoras que te seguram na hora de tomar uma decisão. A primeira, ambiente. A segunda, financeiro, que é o dinheiro. E a terceira é a religiosidade. Essas três âncoras, elas são de extrema importância na hora de você tomar uma decisão. Então, digamos que nesse momento você precisa decidir algo importante na sua vida. E lá nos outros vídeos, como eu venho soltando alguns aí por semana, você vai perceber que eu falo também dos P's mais importantes na sua vida, né? Que são os pais, os padrinhos, os padrastos, os professores e os pastores e os padres. Então você tem esses P's importantes na sua vida e quando você começa a ligar os pontos, você vai perceber que cada um deles está presente na sua infância, na sua adolescência de alguma forma. Então, quando a gente fala de ambiente, por exemplo, toda decisão que você tem medo de tomar hoje, certamente você, em algum momento da sua vida, esteve em um ambiente em que esse tipo de decisão foi muito questionado. Você quer ver uma coisa que é comum? Pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo. Quando você tem medo de falar em público, você só está evitando um julgamento ou um constrangimento. Então, quando você sobe no palco, você começa, você sozinho, seu próprio cérebro faz isso com você. Começa a se questionar e dizer que você não tem capacidade de fazer aquilo. Talvez isso esteja ligado também à mente reativa, que quando alguém que você confiava muito te traiu na sua vida, quando alguém que você confiava muito te julgou na sua vida e apontou um dedo na sua cara dizendo você não vai dar certo para nada, você não tem capacidade para isso, nada que você faz dá certo, você cresce ouvindo tudo isso. Na infância, você fica ouvindo que você é uma criança que dá muito trabalho, que ninguém quer ficar com você. Quando você entra na adolescência, que é óbvio que adolescente, que a gente chama de aborrecente, começa a aprontar e fazer um monte de besteira, voltam os julgamentos, dizendo que se você não tomar jeito, você não vai dar certo para nada na sua vida. Então você vai, aquilo vai para o seu inconsciente, você vai o tempo inteiro crescendo e sem perceber, você acaba acreditando nisso e se limitando. Aí você fala, não, mas eu não tenho isso, eu acredito em mim, eu sei do meu potencial. Mas na hora que você é posto à prova, a mente reativa vem novamente, você começa a se avaliar e muitas vezes você entra naquela questão da síndrome do impostor, sem saber se de fato você tem capacidade para exercer aquilo, para falar aquilo ou para estar nessa posição. Então, o seu ambiente ele tem uma força incrível nas suas decisões. Quando você não entende tudo que você ouviu lá na infância, tudo que você ouviu na adolescência, de que as pessoas, principalmente que te amavam, elas faziam isso para te proteger, por isso que às vezes elas começavam a falar coisas negativas a seu respeito, você vai crescer acreditando que é incapaz de fazer alguma coisa. Então, o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a frequentar ambientes que vão te levar para o lugar que você quer estar daqui a algum tempo. Então, se você quer, por exemplo, estar no meio de pessoas que são influentes, de pessoas que têm um poder de opinião muito grande, você precisa começar a frequentar lugares que tenham esse tipo de gente. Você precisa se conectar com essas pessoas. Porque de tanto conviver com elas, depois de um tempo, você vai perceber que aquilo para você já é normal e é natural e você já vai se pegar fazendo. Então, atente-se para um dos bloqueios que é muito interessante, que é o bloqueio de ambiente. Nos vídeos mais para frente eu vou postar falando vou falar especificamente de cada um. Então, outra questão e outra âncora que te segura na hora de tomar a decisão é o bloqueio financeiro, por exemplo. Então, o bloqueio financeiro, ele acontece da seguinte forma. Quando você sofre com muita falta de dinheiro na sua vida, e aí você tem uma questão de escassez, por exemplo, aí você tem tanto medo de perder o dinheiro, você tem tanto medo de se limitar de alguma forma ou aquele dinheiro acabar, que você deixa de tomar decisões também. Então, para você, a riqueza e a prosperidade é algo tão distante que você costuma a questionar as pessoas que conseguiram alcançar esse lugar. Você quer ver uma coisa comum que acontece na vida da gente? Às vezes, por proteção, os nossos pais falam assim, ó, cuidado, gente muito rica é chata, cuidado, se a pessoa está rica demais, tem alguma coisa estranha aí, essa pessoa não tinha nada e da noite para o dia decidiu ter um monte de coisa. Então você começa a ligar o dinheiro a algo desonesto,
o dinheiro a algo ruim e, por segurança, o seu cérebro não vai te levar para esse lugar, porque ele não quer que você seja uma pessoa desonesta, ele não quer que você seja uma pessoa ruim. Só quando você acessa a prosperidade e quando você acessa o dinheiro, você percebe que o dinheiro não faz mal para ninguém. Se você, por exemplo, dormir em um quarto com R$ 1 milhão, quando você acordar, você estará com R$ 1 milhão e você será a mesma pessoa, porque o dinheiro não faz mal para você. Agora, o dinheiro ele é um potencializador de resultado. O que ele faz é tornar você muito mais rápido quem você é, e agora você tem segurança de mostrar para o mundo quem você é e o que você pensa. Porque você já tem segurança financeira, caso todo mundo te abandone, você consegue viver tranquilamente em relação a isso. Então, o dinheiro ele só mostra para o mundo quem são as pessoas de fato. Agora, fazer mal para ninguém ele não faz. Porque o contrário também é verdadeiro. Então você vai ver pessoas que ganharam muito dinheiro, se tornaram pessoas ruins, ou mostraram que são, e você também vai ver pessoas que ganharam muito dinheiro e são pessoas extraordinárias e a simplicidade ainda continua com elas até hoje. Então o problema não está no dinheiro, o problema está naquilo que você é e não tem coragem de mostrar para o mundo quem você é. E o terceiro a terceira âncora é a âncora da religiosidade. Gente, religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade, com aquilo que você escolhe da sua vida, mas tem a ver com aquilo que você acredita e começa a julgar quando os outros pensam diferente de você. Você quer ver um caso simples? Às vezes você frequenta uma igreja e você tem aquela doutrina, você segue aquela doutrina, você segue tudo isso à risca. Por muitas vezes você segue a direção de um pastor, de um padre ou de um líder religioso. Por quê? Porque você às vezes tem preguiça de ler a Bíblia e quando você tem preguiça você tem que viver da interpretação de outras pessoas. E você começa a julgar se o outro faz diferente de você. Então, por exemplo, quando a outra pessoa faz diferente de você, parece que ela não se encaixa no seu mundo. E aquela pessoa já não serve mais para conviver com você, já não serve mais para andar junto com você. Então, esse bloqueio de religiosidade, uma coisa que é comum acontecer e que é uma âncora que te prende no lugar que talvez você esteja, é que quando falam que tudo que você faz que está diferente do que a igreja ou o líder religioso acredita, é pecado, não pode e é errado. Será que é errado mesmo? Qual foi o lugar, por exemplo, que na Bíblia está dizendo que você não pode ser próspero? Se fosse assim, Davi não seria próspero, o Salomão não seria próspero. Então, se você começar a estudar de fato cada passagem e o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é um livro de ação. Em todo tempo na Bíblia tem ação. A ação ela vai fazer gerar um movimento, que esse movimento gera uma energia, e essa energia vai captar coisas melhores para você, vai abrir um leque e um mundo de possibilidades e oportunidades para você. Só que se você ficar preso dentro de uma religiosidade, daquilo que um líder religioso interpreta e acredita única e exclusivamente para te prender naquele lugar, você deixa de prosperar, porque ao invés de ser livre, você vira escravo. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para te dar liberdade, ele veio para te libertar. Então, liberdade é você conhecer o que ele quer de você na maior simplicidade do mundo, que nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você respeitar esses dois mandamentos, você está cumprindo com tudo que Jesus pediu na vida. Então, não se prenda por tudo aquilo que um líder espiritual interpreta para te prender. Não se prenda por isso. Você, às vezes, está deixando de prosperar e deixando de crescer porque está se apegando a esse tipo de coisa. Essas são 3 âncoras fortíssimas que impedem você de tomar decisão, que seguram você no lugar que você está e impedem você de crescer. Nos próximos vídeos eu vou estar falando de cada uma de maneira específica e você vai entender ainda mais por que cada uma delas segura você desse lugar. Se você realmente tem essa intenção e essa vontade de buscar algo novo na sua vida, de crescer pessoalmente, profissionalmente, de perder o medo na hora de tomar decisão, de se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, se você realmente tem essa intenção, eu peço que você siga o nosso canal aqui, clique aqui no sininho para quando a gente colocar um vídeo novo você ser notificado. Eu sou Cláudio Portugal, eu sou mentor, treinador, e eu tenho um propósito com Deus de libertar e desbloquear o maior número de pessoas que eu puder na minha vida. E você pode ser a próxima pessoa que vai ser desbloqueada.
Eu apliquei esse método em mim, deu certo, e eu te garanto que eu vou levar isso para o maior número de pessoas que eu puder. Então segue aqui, vê os vídeos anteriores, segue aí para mais conteúdo e a gente se vê no próximo. Até breve.